sempre que vou dormir nas noites, procuro pedir a ajuda de Deus, para Ele não permitir que isso aconteça novamente. Me chamo Bruno Pereira, moro em Fortaleza, numa casa de herança do meu falecido pai, pois ele se foi recentemente. E eu já garanto para alguns inscritos do seu canal o que aconteceu comigo. Ninguém gostaria de passar 15 de agosto de 2023, às 2h12 da madrugada. Estava eu no meu quarto, assistindo no meu celular, pois meu dia ontem foi corrido, muito corrido. Estava trabalhando desde as 9 horas da manhã e fui para casa às 8 horas da noite, até que o sono bateu e acabei dormindo. Coloquei o celular no rack ao lado da cama e caí no sono. Às 2h50 da madrugada, fui acordado por alguém me chamando no escuro do quarto. Ei, psiu! Ei, psiu! Tá me ouvindo não? Gelei na hora, pois eu moro sozinho, não moro com ninguém. Com medo, coloquei a coberta em cima de mim e procurei pegar o sono o mais rápido possível. E funcionou. Mas de novo, no meio da madrugada, sou acordado novamente, porém com algo bizarro. Eu escutei algo ser jogado com violência no chão. E logo em seguida, junto com os barulhos, escuto alguém me chamando bem alto. Bruno, olhe pra mim. Tô falando com você, olhe pra mim! Depois, um silêncio agonizante tomou conta do quarto. Naquele momento, já não quis dormir e tirei a coberta da cabeça. Logo após, fui tomado por um medo inexplicável. Nunca senti tanto medo como naquele momento. Não aguentei mais e desmaiei lá mesmo. E foi daí que tudo começou. Eu despertei. Minha vista estava embaçada. Eu estava vendo tudo desfocado. Foi daí que eu escutei alguém chegar no quarto e trancar a porta. E uns passos pesados vindo em minha direção no quarto. E de repente, uma voz feminina cantarolou em meu ouvido. E cantarolava assim: Lucifer sente sua falta. Ele quer você de volta. Então abra os olhos e o veja aqui agora. Eu não tive coragem de abrir os olhos e comecei a orar para Deus naquela mesma hora. E quando comecei a orar, ouvi alguém gritar no meu quarto, um grito muito alto. Logo em seguida, escutei sons de vidro sendo quebrados. Depois, novamente, o ambiente foi tomado por um silêncio agonizante. Mas dessa vez, tive coragem e consegui abrir os olhos. E eles não estavam mais embaçados. Quando olhei ao redor, estava tudo quebrado. Janelas, inclusive a minha TV. Mas dou graças a Deus por ter sido salvo naquela noite, pois aquela garota ou mulher queria me mostrar algo. Agora eu te pergunto, o que ela queria me mostrar? Ou melhor, o que iria acontecer se eu obedecesse aquela voz e abrisse os olhos? Boa noite.
Todos os santos dias, aquele maldito baile rolava. Mas depois do que surgiu, nunca mais teve. Boa noite. Meu nome é Paulo Lima. Moro num sítio simples em São Paulo, interior. Tenho 34 anos. Sempre odiei bailes funks por 2 motivos. Primeiro, perturba a paz de muitos que moram perto da onde tá rolando o baile. Segundo, as músicas são horríveis, fora as palavras de baixo calão que os cantores falam. Enfim, numa noite de sexta-feira, em novembro de 2014, estava eu indo embora para casa, descansar depois de um longo dia de trabalho na cidade. Esperei minha carona no ponto de ônibus. Uns 2 minutos parado, finalmente chegou. E fui para casa. Mas já cheguei passando raiva, pois vi que o desgraçado baile funk estava rolando. Mas eles não sabiam do que estava por vir. Entrei em casa, tranquei tudo e fui tomar um banho para descansar. Porém, quando bateu 00:30, foi que tudo começou. Quando saí do banho, ouvi pessoas gritarem na rua, gritando essas palavras: "Alguém nos ajude, pelo amor de Deus", gritando sem parar. Mas com a raiva que eu estava deles, me fez ignorar os pedidos de socorro. Mas aconteceu algo que chamou minha atenção. De repente, escutei vários homens gritando: sai de perto, fique longe", e uns grunhidos estranhos. Aquele som era apavorante. Foi daí que resolvi averiguar o que estava rolando do lado de fora. E essa decisão foi a pior que eu tomei na minha vida. Quando saí, vi 3 homens apontando pistolas para uma mata seca ao lado de minha casa. E os perguntei: "O que houve, gente?" E eles falaram: "Não chegue perto, moço, caso queira viver." E um dos rapazes deu um disparo na mata. E o que saiu de lá me assombra até hoje em minhas noites de sono. Luigi era uma besta desgraçada. Aquilo era um cão do inferno. O bicho era enorme, muito enorme. Aparentava ter quase uns 2 metros de altura. Os braços do bicho eram absurdamente grandes, quase chegavam no chão, fora as unhas nos pés e mãos do bicho. O que me apavorava eram os dentes e os olhos do demônio, que chegavam a ser amarelos brilhantes. O bicho estava ofegante, bufando e rugindo. Aquilo olhou para um homem que efetuou o disparo e o atacou, arranhando seu peito. Por sorte, a besta não o matou, pois os 2 caras que estavam no local efetuaram vários tiros na besta, acertando seu peito, e a besta correu para o mato, grunhindo de dor. O homem que foi atacado, com a raiva, pegou a pistola, chamou os caras, inclusive eu, para matar a fera. Mas com o medo e o pavor, não aceitei o convite e os recomendei a fazer o mesmo. Eles acabaram desistindo de ir atrás da besta e ligaram para a ambulância. E a ambulância chegou. Enfim, tudo ocorreu bem. As pessoas foram socorridas, levadas para o hospital, inclusive o moço que foi atacado pela fera. Desde então, nunca mais teve bailes funks, pelo menos não naquela região. Mas fica a dúvida: o que iria acontecer com os caras se aquela criatura estivesse atacando eles sem pistolas? Boa noite. Na aldeia, caô, caô, e aqui vai brasar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema.
é Amanda. Tenho 18 anos. O que vou relatar aqui aconteceu comigo há 5 dias atrás. Bem, de noite, quase batendo meia-noite, estava indo embora para casa, pois estava na escola Zenon Cleante de Moura, no período integral. Raíssa Souza e eu pegamos um caminho novo que foi recentemente feito por uma empresa de construção de bairros e comunidades. Ficamos curiosas para ver o caminho. Na verdade, foi a Raíssa que quis saber como era o caminho, pois estava me sentindo mal, enjoada e com dor de cabeça. Fomos embora pelo caminho. À nossa frente, 2 caras muito alterados e bêbados estavam vindo em nossa direção. E baixinho, orei para o meu Zé Pilintra por proteção. A casa da minha amiga era do lado dos caras. Ela não estava com medo deles e foi tranquilamente para sua casa, me deixando sozinha. Já eu fiquei sozinha lá, no meio do caminho, com aqueles caras vindo em minha direção. E eles ficaram olhando para mim, de cima a baixo. Minhas roupas eram de fato curtas. Eu estava usando top e um short curto. Tentei manter a calma, respirei fundo e passei por eles. Mas não adiantou. Os 2 me encurralaram e começaram a passar a mão no meu corpo. E não demorou muito para isso acontecer. De repente, escuto uma voz alta e grossa, gritando: Deixe ela em paz, seus abusados. Luigi, quando olhei quem era, não acreditei no que eu vi. Era o meu Zé Pilintra, vestindo um terno branco com faixas vermelhas e um chapéu branco, e um cigarro em sua boca. Os 2 tremeram feito menininho da mamãe, vendo meu Zé. E logo em seguida, ele disse: É melhor correr de mim sem eu estar perseguindo vocês, do que correr de mim correndo atrás de vocês. Pois se eu os seguir, eu vou os alcançar. E quando eu alcançar, com vida vocês não irão escapar. E correram gritando feito loucos, caindo no chão, e levantando e tropeçando. Quando os caras sumiram de vez, ele me disse: Pode ir agora, Amanda. Eu vou estar acompanhando. E fui. Levantei o short e o top e segui em frente. Quando cheguei em casa, ele sumiu. Não estava mais atrás de mim. Porém, quando o procurei, ouvi um som de botas de couro me rodeando e um frio me envolvendo. Enfim, entrei em casa, tomei banho e fui jantar. Luigi, esse é meu relato. Muito obrigado por acreditar em mim, pois meus pais me fizeram chacota quando eu disse isso. Mas percebi que você acredita nos seus inscritos. Eu tenho um conselho para vocês. Se você estiver em perigo, chame o Zé Pilintra, pois ele estará à sua disposição para lhe ajudar. Boa noite.